Sobre isso também treme o meu coração e exalta do seu lugar. Atentamente ouve movimentos da sua voz e os unidos que sai da sua boca. Ele ouvia por baixo de todos os céus e as suas luzes, até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, ou a vida a sua voz. Não tarda com estas coisas. Como a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós compreendemos, porque a neve diz, cai na terra, como também o arqueiro e a sua forte chuva. Ele sela suas mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. As luminarias entram nos seus esconderijos e ficam com as suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com unidade carrega as grossas chuvas, e espalha as nuvens da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, a espalha em roda, para que faça tudo quanto ordena, sobre a superfície do mundo habitável, seja para correção ou para a sua terra, para a benignidade que faço vir. Isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atente e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem. Amém? Somente até o verso 15. Irmãos, vamos orar ao Senhor, ser grato a Deus por tudo. Senhor, meu Deus, meu Pai, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo fôlego, pelo pão, pela roupa, pela saúde, por essa chuva, Senhor, que o Senhor enviou para nós. Pai amado, Pai eterno, te dou graça pelas vidas que o Senhor tem colocado aqui, Senhor, e aqueles que hão de vir. Então, Senhor, eu quero te pedir a Tua bênção. Abençoa aqueles que têm chegado e aqueles que hão de chegar. Fala comigo, Senhor, fala conosco. Abra a porta da palavra, usa a nossa irmã Núbia, usa os teus filhos, Senhor, que vai testificar, que vai aprender contigo nessa noite, porque cada dia o Senhor faz nos aprender de Ti, nos dá graça, nos dá humildade, tira toda arrogância, tira todo orgulho. Jesus amado, que o Senhor cresça na minha e na nossa vida, e a minha oração, Senhor, é essa: enche essa casa de alma, enche essa casa de vida, enche esses bancos, faça o teu querer, move esta igreja, batiza com o Espírito Santo, dá dons espiritual, coloca no prumo aquilo que o Senhor tiver de fazer, Senhor, faça para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer, a essas campanhas. Quero agradecer a igreja por ter me acolhido, E hoje a música, que o irmão cantou vai de encontro com o que eu vim falar, que está em Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudou. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. E essa passagem foi o dia que o irmão Ronivaldo falou sobre essa passagem no domingo, que foi o domingo do meu batismo. Então, assim, eu estou imensamente grata ao Senhor, porque em 11 meses e 22 dias após o meu batismo,
eu senti o sobrenatural de Deus na minha vida, né? É uma sensação assim maravilhosa, é um revestimento maravilhoso. Eu senti um fogo que todas as promessas do Senhor para minha vida veio à tona na minha mente naquela hora, sabe? Desde da passagem que diz que nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe, né? Sobre o amor de Jesus, sobre a cruz, tudo foi vindo na minha mente naquele momento. E assim, hoje, realmente, a minha fala é de gratidão, né, pelo Senhor, por buscar cada dia mais, né, por ter essa família que me apoia, que está comigo, né. E ali, naquele momento, foi um dia muito improvável, né, era um dia que eu estava, assim, quebrantada mesmo. Tinha acontecido uma situação no sábado que, no domingo, eu nem aqui queria estar. Pela primeira vez, em um ano, eu não queria estar na igreja. E eu falei, Senhor, eu só vou porque não é para mim, né? Mas hoje eu nem estou digna de te dar um louvor, de te dar graças. Mas eu vou, né? E vim nesse domingo quebrantada, assim, com o coração partido. O primeiro hino que o irmão Tiago cantou, Deus já me derrubou ali naquele banco, já veio lágrimas, não segurei. E quando o irmão começou a pregar, a pregação desde a primeira palavra, né, veio falando comigo sobre a gente achar, né, que é do nosso jeito, que tudo é da nossa forma e tudo mais. E aí veio falando, e quando ele falou, olha, segura a mão do irmão do lado, e eu estava naquele banco ali sozinha. E aí eu falei, Senhor, o Senhor me deixou sozinha, né? Mais uma vez eu estou sozinha, mas tudo bem. E aí, de repente, Claudinei vai, me dá as mãos e me abraça, e eu sinto aquele carinho, aquela envoltura de amor, assim. E aí, quando o irmão começa a falar, e aí eu não me seguro, e eu me derramo, eu falo, Senhor, agora eu entendo que nada é da minha forma, porque desde quando eu me batizei nas águas, eu busco o batismo do Espírito Santo. E eu queria que fosse no dia do batismo, porque eu via vídeos, né, e eu achava lindo aquela pessoa subir das águas e já ser batizada com o Espírito Santo. E eu falei, Senhor, é isso que eu quero, é assim que eu quero. Não foi. Aí depois fui num culto, Senhor, é hoje que eu vou ser batizada, eu quero ser batizada. E eu buscando. E o Senhor, e não ia. Depois de 11 meses, o Senhor me quebrantou. O Senhor falou, não, vai ser do meu jeito, na minha hora. E ali eu aprendi que eu realmente estou nas mãos dele e que tudo vai ser da forma que ele quiser na minha vida, na hora dele. Então, assim, eu estou muito grata, né? E agora eu estou buscando, né, os dons, né? Vamos ver, vai ser na hora do Senhor. Eu creio, né? Mas tudo isso é graças à obediência. Né? É graças a buscar a palavra, buscar intimidade com o Senhor, porque eu cheguei aqui sem intimidade nenhuma com o Senhor. Quando a irmã Rosângela pregou naquele dia sobre o cego, eu falei, Senhor, o Senhor buscou aquele cego, né? Nem foi ele que foi até o Senhor, e eu sempre esperando alguém falar, o Senhor vai falar com você hoje, viu, Débora? Você que está sentada aí, com a blusinha tal, o Senhor vai falar. E ali ela pregou, e ali eu entendi que o Senhor busca, né, e capacita. Então, eu estou muito grata, né, agradeço muito a essa congregação por ter me acolhido a minha família. E estamos aqui, né, para sempre servir ao Senhor da melhor maneira possível. Eu agradeço a oportunidade. Irmãos, graças a Deus, eu não pude estar aqui o dia que Jesus batizou nossa irmã Débora, mas graças a Deus que o Senhor selou ela com o Espírito Santo. Isso é muito gratificante. Nossa irmã Núbia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui. Vamos lá, irmãos. Estou muito feliz também pela vida da Débora. Eu lembro daquele dia que a gente foi na sua casa e você falou como você queria ser batizada, que você estava buscando. E hoje poder contemplar o seu testemunho foi lindo demais. Então, eu creio que Deus vai te usar cada vez mais.
E em nome de Jesus, logo você vai ter mais oportunidade. Olha, vamos lá. Então, é uma passagem muito conhecida que Deus colocou no meu coração. Todo mundo conhece, mas vamos estar visitando. Então, é Gênesis. E aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. E nasceram filhas, e vieram filhos. E Deus as filhas dos homens, e foram formosos, e tornaram-se para si mulheres, e de todas a escolheram. Então o Senhor não contenderá o meu espírito sobre este homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 121. E havia naqueles dias gigantes na terra, e também filhos de Deus entre filhas dos homens, e delas geraram filhos. E vamos lá, 5. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicava sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do coração era mal continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem e sobre toda a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei este sobre a face da terra, e o homem que eu criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependi de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, essa passagem muito conhecida, né? Que Deus, ele tinha construído, né, a humanidade. E o povo foi aumentando. E isso daqui já aconteceu depois, né, da queda de Adão e Eva. E conforme o tempo foi passando, a maldade do homem foi aumentando cada vez mais. E imagina se hoje em dia já acontece tanta coisa ruim, naquela época onde não tinha lei, onde tudo era lícito. Então, como que acontecia crimes? Como que acontecia várias coisas ruins? E o Senhor estava vendo aquilo lá e ele estava entristecendo seu coração, porque ele não fez o homem para ser tão mal. E subiu uma ira tão grande no Senhor que o Senhor decidiu o quê? Eu vou destruir esse povo, porque eu não aguento mais ver a maldade. Porque o Senhor, ele conhecia a maldade do coração dele. O Senhor via. E aí o que aconteceu? Ele falou: eu vou destruir e eu vou trazer o dilúvio. E naquela época não havia chuva. A chuva não existia naquele contexto. Tanto que quando molhava era a própria o orvalho que molhava as plantas. Então não tinha chuva. E aí o Senhor decidiu que ele ia matar a humanidade. Porém, entretanto, ele viu e achou graça em um homem, que era Noé. E Noé era um homem que ele era diferenciado. O seu coração era bom. Aqui no Gênesis 6:8 diz que Noé era um homem, ele era um homem justo, reto e andava com Deus. Então, mesmo naquela época onde a humanidade era corrompida, esse homem era diferente. Esse homem, ele andava segundo os princípios de Deus. Ele era um homem justo, ele era um homem bom. E o Senhor viu que não era justo ele matar a humanidade e destruir esse homem, porque esse homem era bom. E isso eu já vejo a bondade e a misericórdia de Deus. Porque enquanto tiver um, o Senhor, ele protege. Então, hoje nós vamos falar sobre o extraordinário e o sobrenatural. E como a gente vai falar do extraordinário e do sobrenatural sem falar da pessoa de Deus? Porque Deus era bondoso, Deus era misericordioso. Há uma passagem que eu acho lindo, né? Que Abraão está conversando com Deus, e aí Deus, ele vai fazendo várias perguntas para Deus. Deus, mas se tiver 20 pessoas numa cidade corrompida, o Senhor vai proteger? Eu vou proteger. Mas se tiver 10, eu vou proteger. Se tiver uma só, eu vou proteger. O Senhor, ele é fiel.
aqueles que o servem, aqueles que o amam. Então, para a gente viver o sobrenatural de Deus, nós temos que ser filhos. Nós temos que viver segundo a vontade do Senhor. Nós temos que ser amigo dele. Há uma passagem que fala em João 15:15. Vós sereis os meus amigos, se fizeres o que eu ordeno. Então, quando nós seguimos a vontade do Senhor, nós somos amigos dele. E ele vai revelar coisas extraordinárias. Então, para a gente viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa se achegar ao nosso Pai. A gente precisa ser amigo dele. E Noé foi amigo de Deus. Imagina uma época onde o mundo, né, era totalmente mau. E, querendo ou não, por causa da queda de Adão e Eva, acabou afastando o contato com Deus. Mas esse homem, ele teve a oportunidade de ter um contato com Deus. Deus foi lá com ele e chamou ele para um plano. Contou para ele o que estava acontecendo. E ele falou assim: eu conto com você. Através da sua vida, você vai construir uma arca. Por quê? Porque ele explicou a situação. Ele contou para ele o que estava acontecendo. E eu vejo isso que é a característica de Deus. Ele é amigo. O amigo, ele é o quê? Eu vou contar para você os meus segredos. Eu vou dividir meus planos com você. E não só eu vou dividir os meus planos, mas eu vou colocar você neles. O Senhor, ele poderia fazer tudo de alguma forma, mas ele quis o quê? Que Noé participasse dos planos dele. Eu creio, sim, que Deus poderia fazer de alguma forma para proteger eles. Mas o Senhor, ele queria, de alguma forma, interagir com a humanidade. Então, né, Deus deu instruções para ele da arca. E eu acho interessante que aqui na Bíblia fala exatamente a quantidade, o material, as medidas, o planejamento, a planta. Era 3 andares. Olha só que lindo. Aí eu estava falando assim, nossa, o Senhor era o arquiteto, né? Porque ele criou tudo e ele planejou. O Senhor, ele faz tudo certo. Ele não vai fazer assim, ó, vamos fazer uma obra de qualquer jeito. O Senhor era organizado. Ele pegou e falou assim, olha, a gente vai fazer uma obra muito grande. Então, eu preciso que você pegue esses materiais. Vamos começar pela madeira. O Senhor, ele pediu, eu que tinha lido aqui, que se chama gopher. E aí eu fui pesquisar um pouco, e tem outro nome dessa madeira. E essa madeira, ela é resistente à água. Ela é impermeável. Então, olha que coisa interessante. O Senhor, ele não só procurou qualquer material, vamos pegar uma madeira aqui. Não, ele pegou um material específico para aquela obra. Eu acho que é essa. E as medidas, olha só, era 300 covados. Eu tinha lido assim, né, que na nossa, né, era 135 metros de comprimento. 50 covados, que era 22,5 de largura, e 30 covados, que é quase 13 metros de altura. Então, era um projeto muito alto, era um projeto muito grande. Imagina o Senhor confiar em você, para você fazer esse projeto. E ele, querendo ou não, talvez na hora que ele recebeu, ele tomou um susto. Meu Deus, eu vou fazer isso sozinho? Claro que ele poderia ter a ajuda dos seus filhos, mas que responsabilidade o Senhor colocar na mão dele. E eu achei extraordinário, extraordinário. E aí o Senhor foi dando sabedoria a esse homem para construir. E em João 14 fala que o Consolador, que é o Espírito Santo, vos ensina todas as coisas e vos fará de lembrar todas aquilo que foi dito. Então, eu imagino que o Espírito Santo foi relembrando ele. Porque imagina, naquela época não tinha uma coisinha para você escrever, ou você pega um papel e escreve, ou você vai lá no seu celular e você digita. Mas ele tinha guardado tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E eu acredito que conforme ele foi construindo, o Senhor foi dando sabedoria. Por isso que nós, irmãos,
se queremos viver uma vida espiritual, nós queremos viver o extraordinário de Deus, nós precisamos ter a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo ensina todas as coisas mesmo. E às vezes a gente acha que nosso Espírito Santo só vai me ajudar nas coisas, né, do céu. Quando eu estiver na igreja, quando eu estiver aqui cantando, Deus vai me lembrar. Quando eu estiver ministrando, claro, Ele lembra. Muitas das vezes nós estamos aqui, o Senhor Ele está falando na nossa cabeça. Fala tal coisa, fala aquilo. Mas o Senhor, Ele também é aquele que vai te ajudar no seu dia a dia. Ele vai te ajudar no seu trabalho. Ele vai te ajudar quando você estiver estudando. Por isso que peça ajuda ao Espírito Santo com Ele todos os dias, na sua rotina. Essa mensagem, ela tem o objetivo de mostrar ao Senhor o sobrenatural no dia a dia. E aí tem a passagem que eu achei assim, um tema muito legal, né? O viver o extraordinário no ordinário. O ordinário é a rotina, o rotineiro, quando nós estamos vivendo as nossas vidas. Porque o extraordinário, viver aqui num dia legal, que está tendo uma campanha bacana, e Deus batiza, e Deus renova, e Deus fala. Ou quando nós estamos em congresso, é muito maravilhoso, nós vemos milagres, isso renova nossas forças, mas nós temos que aprender a viver o extraordinário, o sobrenatural no nosso dia a dia, na nossa semana. Quando nós levantamos segunda-feira, nós temos que ir no trabalho, quando nós temos que ir para a faculdade, quando nós temos que viver as nossas vidas. E dependendo, o dia a dia faz com que nós desanimamos cada vez mais. Se nós deixarmos o dia a dia, nós nunca vamos buscar a face de Deus. Se nós vamos deixar, nossa, eu vou deixar um tempinho. Não, nós que temos que fazer com que nós temos esse tempo para Deus. E para a gente ver o extraordinário de Deus, no ordinário, é quando você acorda de manhã e você fala, eu vou orar. E aí você começa a falar com Ele, Senhor, abençoa o meu dia, me mostra, fala comigo, que eu seja sensível à Tua voz. E quando você vê, você está no seu serviço, e aí você vê uma oportunidade de falar de Jesus. Ou quando Deus te toca, abraça fulano, e aí você vê que realmente não era de você, mas era o próprio Deus te usando. É onde que nascem os testemunhos, é onde que a gente conta as maravilhas que o Senhor faz no nosso dia a dia. Meu pai, ele conta, e é tão lindo, porque ele vive isso. Eu vejo assim, ele realmente vive o extraordinário. Eu vejo de manhã, ele acorda, ora pelas pessoas, ele está lá no serviço dele, ele está pregando Jesus, ele é cabeleireiro, e ele fala, ele testemunha. Quando você vê, chega uma pessoa pedindo, sabe, ajuda para ele em oração. Então, o extraordinário dele é a rotina dele. Mas isso daí é porque ele é favorito de Deus? Porque o Senhor ama mais ele do que os outros? Não. Mas é porque ele busca constantemente. E o Senhor, ele está disposto a falar com você. O Senhor, ele está disposto, ele, vinde a mim todos que estáis cansados. O Senhor, ele está, todos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos procuram fazer a vontade do Pai. Poucos. E aqui Noé, a gente vê que ele foi um dos diferentes. Ele não quis as coisas do mundo. Ele quis as coisas do Senhor. Ele estava vivendo a vida rotina dele, a rotina dele. Mas até que o Senhor colocou um objetivo, um plano no coração dele. Quantas vezes o Senhor fala para nós, eu quero fazer algo na sua vida. Deus te chama para uma obra e você acha que é difícil. Você fala, Senhor, é grandioso demais. E Deus fala quantas vezes para você? Às vezes uma vez só. E aí você fala, ai pai, faz tempo que o Senhor falou isso, o Senhor não confirmou novamente, acho que era coisa da minha cabeça. E aí você desiste daquilo que o Senhor tem para você. Imagina esse homem, ele ouviu uma instrução. Deus fala aqui que ele falou uma vez. E ele guardou as instruções do seu coração e ele falou, eu preciso fazer isso. E ele começou a procurar e fazer. Imagina se Noé esperasse o tempo que for, nossa, eu vou esperar Deus confirmar novamente, acho que é coisa da minha cabeça. Talvez já tinha chegado até a água. Talvez não daria tempo de construir. Mas ele foi fiel.
ele foi obediente, ele seguiu a voz, ele foi sensível. Que a gente possa ouvir a voz de Deus e quando o Senhor falar conosco, a gente venha confiar naquilo que Deus falou. Que a gente comece a trabalhar para aquilo que Deus vai fazer. E aí, olha que lindo, conforme ele foi construindo, aquilo foi fazendo parte da rotina dele. Quando nós vivemos para Deus, quando nós começamos a buscar a presença dele, milagres, coisas sobrenaturais começam a virar rotina. Eu acho lindo porque eu falo sempre com Deus, quando você é cristão, quando você se converte, as coisas espirituais já começam a ser natural. Você começa a pensar em Deus todo momento, você está lá falando com Deus quando você está lavando a louça. E aí Deus começa a falar com você através de um vídeo que você abre no celular. Ou às vezes uma mensagem, uma pessoa fala, por que você não faz tal coisa? E aí você fala, Senhor, será que é da tua vontade isso? Será que é você que está usando fulano para falar comigo? E aí as pessoas do mundo começam a não entender você mais. Por quê? Você começa a viver as coisas loucas do mundo. E quando começa você a viver as coisas loucas do mundo, os homens naturais começam a falar, essa pessoa pirou. Mas é porque você já está numa outra dimensão. Você já não está vivendo mais aqui o terreno, mas você está vivendo as coisas do alto, as coisas do céu. E o Senhor, ele tem uma ligação muito linda, porque ao mesmo tempo que ele tem as coisas do céu lá, ele tem uma ligação terrena. Porque a arca, irmãos, se a gente for ver, ela era uma construção terrena, mas ela era totalmente espiritual. Ela era espiritual porque ela tinha, olha só, a instrução foi espiritual. A construção foi sim material, mas tudo, as orientações, os animais. Olha que coisa linda, o Senhor trouxe os animais para ele não teve que correr atrás. Então ele simplesmente fez a parte dele e o Senhor fez a parte dele. Então, quando o Senhor pedir algo para ti, faça a sua parte que o Senhor fará o sobrenatural. Faça hoje o que você precisa fazer. Às vezes, igual a irmã falou, a gente quer que seja de tal maneira, mas o Senhor, ele quer que você faça da maneira dele. Às vezes você vai falar assim, Senhor, eu estou tão cansada, eu não quero hoje, não quero ler a Bíblia. Mas quando você abre a Bíblia, você faz o natural, o Senhor revela o espiritual. Quando você está com disciplina, a gente tem que parar, às vezes, de viver nessa coisa de emoções. Porque a gente vai começar a Deus se revelar através do dia a dia. Quando nós estamos dispostos, como nós estamos aqui todos os dias. E o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu ia dar uma aula na escola dominical. A minha amiga não pôde estar dando a aula e ela me avisou de última hora. E eu tinha só o final de semana. Então eu passei quase assim a noite, né, estudando. Acordei de manhãzinha e comecei a estudar. E era uma passagem muito difícil. Falava sobre os provérbios, sobre as parábolas. E eu falei, Jesus, isso daqui é muito difícil. Como que eu vou, Senhor, pregar sobre essas parábolas, explicar o significado e ao mesmo tempo falar, Senhor, me ajuda. E eu fiquei tão ansiosa, porque eu não queria levar para os irmãos de algo de qualquer jeito. E eu estava me sentindo mal porque eu tive que correr para poder preparar a palavra. Mas aí eu fiz uma oração e falei, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu só não quero, Senhor, que os meus irmãos não entendam a tua palavra. Me ajuda, Senhor, a passar aquilo que o Senhor quer. E aí, irmãos, foi tão lindo, porque aí Deus foi abrindo minha mente. E é nessa parte que eu vejo, sabe, que o Espírito Santo age, que ele vai nos ensinando. E aí, conforme eu fui explicando lá com os meus irmãos, Deus foi falando no meu coração. Eu fui sentindo um queimor assim, muito grande, né, assim. E aí eu levei, né, Deus tinha colocado, leva um cinto. E eu peguei, né, um cinto lá de casa, porque a parábola que estava falando era sobre um profeta, que o Senhor mandou ele comprar um cinto, e aí depois mandou ele enterrar o cinto. E aí eu falei, irmãos, aqui o cinto, ó.
vamos simbolizar aqui esse cinto. E aí eu expliquei a parábola para eles. Conforme eu fui explicando a parábola, o Senhor foi me dando palavras, e eu fui enchendo, e comecei a falar em línguas. E aquele pessoal que foi para ouvir uma palavra começou a se derramar, e a graça do Senhor começou naquela aula. E aí eu vi o extraordinário, porque eu comecei a buscando ao Senhor, falando: Senhor, me ajuda, porque eu preciso de Ti. E era para ser uma aula comum. Mas quando você deixa o Espírito Santo te conduzir, as coisas mudam. Quando você entrega a sua vida para Ele, Deus muda a sua vida, Deus transforma e Deus te usa. E aí é num dia natural, Deus começa a fazer grandes coisas extraordinárias. Talvez hoje você se pergunta: pai, faz tanto tempo que o Senhor não fala comigo, faz tanto tempo que eu não vivo o extraordinário. Me ajuda. Hoje o Senhor, Ele te convida. Hoje Ele te convida a você estar perto dEle. Porque quando você vive com o Senhor, a sua vida não é natural. A sua vida é espiritual. Então, vamos lá, continuar, glória a Deus. Então, depois que Noé, ele construiu a arca, o Senhor, Ele deu uma instrução muito interessante, que era para fazer uma janela e uma porta. E essa porta, ela ia abrir só do lado de fora. E aí eu fico assim: meu Deus, olha que coisa extraordinária, né? E aí, conforme, né, o pessoal, né, foi chegando, depois que passou-se aquele tempo de construção, provavelmente muita gente chamou ele de louco. Muita gente falou assim: meu Deus, o que é isso aqui? Nunca choveu. Como assim? Você vai construir uma arca aqui? Isso daí não vai ter utilidade. Provavelmente zombaram ele, riram dele. Mas mesmo com tantas palavras, ele não ligou. Ele continuou firme no propósito. Ele continuou fazendo a vontade de Deus. Até que chegou um dia, né? Que quando teve tudo pronto, o Senhor mandou os animais, e aí os animais entraram, a família dele entrou, e ficou a repartição tudo certinho. E aí o Senhor, né, mandou ele pegar o alimento para os animais, o lugar para eles ficar. E quando eles entraram, a porta se fechou. E aí diz aqui na palavra que o Senhor fechou a porta. Olha que extraordinário. Por que o Senhor fechou a porta? Porque Ele sabia que muitos iam pedir: deixa eu entrar, socorro, abre aqui para mim, eu preciso de ajuda. E naquela hora que, enquanto foi clamado, enquanto foi anunciado, enquanto ele estava lá falando: se arrependam, ele poderia, às vezes, alguém se arrepender e entrar, mas eles não quiseram. Mas quando o Senhor, Ele fechou a porta, não tinha mais salvação. E em João 10:9 fala que eu sou a porta. Então, o dilúvio, a arca, mostra a salvação. Que o Senhor era, sim, a salvação, a porta. Então, é através do Senhor que nós conseguimos ser salvos. E aí o Senhor fechou a porta. Olha que espiritual. Tipo assim, não tinha fechadura, não tinha nada para abrir, mas o Senhor fechou. E o Senhor fechou e Ele abre a hora que Ele quer. Então foi muito lindo isso. E foram 40 dias, 40 noites de chuva. E a água subiu 50 covados. Olha, irmãos, quando eu li aqui, falou que era a altura era exatamente específica a 50 covados. Então eu vejo que o Senhor, Ele quando deu as instruções, a matemática ela é muito exata. E ela é muito racional. Mas até quando ela é racional demais, quando envolve Deus, ela demonstra a grandeza de Deus. E mostra e confirma como Deus é fiel. Porque se os números não batessem, poderia que, quando estivesse entrando água, ela não desse conta de segurar.
Poderia que se ela não fosse do tamanho correto, poderia destruir a arca. Mas a numeração comprovava a existência e a grandeza de Deus. E depois de tudo que isso passou, eles saíram de lá. E aí ele pegou e fez um sacrifício para Deus. E aí quando ele fez esse sacrifício, aqui no 8 fala: o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar esta terra por causa dos homens, porque a imaginação do coração do homem é dessa meninice. Nem tornareis ferir todo o vivente. No 9, e abençoou Deus a Noé e os seus filhos, e disse: frutificarei e multiplicarei, e encherei a terra. Então o Senhor ele ficou muito feliz pela vida de Noé. E aí ele abençoou a vida dele. E ele fez não só uma aliança com ele, mas com todas as gerações. Que ele não ia destruir mais o povo. Que ele não ia destruir com água. E aí depois dessa aliança, ele mostrou. E como um sinal, ele criou o arco. Que hoje a gente sabe que é o arco-íris. Então toda vez que chove, a gente pode ver que depois vem o arco-íris. E aí hoje eu estava pensando, meu Deus, imagina toda vez que chove, o Senhor lembra da aliança que Ele fez com o homem. Então a gente vê que o Senhor ele é um homem de palavra. Ele é um homem que ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Essa promessa que Ele fez faz anos e anos atrás. Então tudo que o Senhor ele te prometer, Ele vai cumprir. Basta você crer. Basta você fazer a sua parte. Basta você viver para Ele. Pois Ele fará. E foi muito lindo. Então que hoje a gente possa viver o extraordinário de Deus na nossa vida. E que cumpre as promessas de Deus na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Irmãos, interessante, né? Quantas vezes nós já vimos o arco-íris e as pessoas não sabem o significado, né? Até a turma uma turma aí que eu esqueci o nome deles, eles usam o arco-íris com a simbologia para eles. Mas a bem verdade, o arco-íris é um sinal de Deus, de um juramento que Ele fez, que nunca mais ia destruir a terra com água. Então quando você vê o arco-íris, que mensagem, dá até para pregar para os outros. Sabe o que foi? Um dia Deus destruiu a terra com água. E quando Ele acabou de destruir, Noé fez um culto de ação de graça, fez um sacrifício a Ele, e Ele manifestou e falou: olha, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Então são coisas lindas que muitas pessoas até ignoram, né? E é bonito você ver. Tem vezes que surge dois. E quando a nossa irmã Nubia estava pregando, eu pude pensar o seguinte: a conclusão daquilo que Deus projeta para a gente. Às vezes é um pouquinho difícil. Só que o Deus que deu a iluminação do projeto, Ele conta comigo e com você para concluir a obra que Ele tem. Quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, Ele trabalha para agir. E Deus trabalha no quê? No sobrenatural. E quando a nossa irmã estava falando, eu pensei: meu Deus, madeira é difícil, acácia. Mas mesmo assim, o Senhor não abriu mão, falou: não, você vai pegar uma madeirinha molinha, vou caprichar. E não tinha serrote, não tinha serra, não tinha as ferramentas de hoje. Só que Deus deu estratégia para aquela obra ser construída. Eu quero dizer em nome de Jesus, o mesmo Deus que foi com Noé, Ele é na sua vida para concluir aquilo que Ele já estabeleceu, e aquilo que Ele tem revelado e aquilo que há de revelar. Então essa mensagem veio para nos amadurecer. Às vezes você quer uma coisa muito fácil. Deus está falando com alguém aqui. E as coisas de Deus não é tão fácil. Há um trabalhar, há um sobrenatural. Mas a primeira coisa que você tem de fazer é acreditar. É o que Noé fez.
Ele acreditou. Que projeto doido, ninguém acreditava, mas aquele homem acreditou. Sabe o que Deus está me colocando aqui? Ele confia em você quando Ele revela alguma coisa para você. Assim como Ele confiou em Noé, tem alguém lá do outro lado, mas será que Deus pode fazer isso da minha vida? Pode. Simplesmente você é o terreno, e a construção quem faz é o Senhor na sua vida. Você pode ser um terreno de brejo, um terreno de pedra. Se o Senhor te escolheu, eu falei, olha, é sobre você. Eu vou fazer uma linda construção, eu vou fazer uma grande obra. Você pode ser um criminoso, pode ser o que for, um terreno que ninguém dá nada. E o terreno que eu estou falando é aqui, ó, o coração. Quem sabe o seu coração, só Deus sabe, de tão ruim. Mas Deus, se está te chamando, acredite nessa chamada. Deus tem coisas tremendas para fazer. Então esse culto de hoje foi um culto de aprendizado, nós aprendemos muito. Aprendendo com o Senhor. E sabe o que vai acontecer? O Deus que fez a água vir, fechar a arca, nossa, coisa linda, tanta coisa tremenda. Igual muitas pessoas não acreditam mais em salvação. Ah, pastor, é tudo igual, tudo sem vergonha. Não, não, não. Somos humanos, limitados. Erramos, mas o nosso alvo é o céu. E um dia, Deus não tem filhinho privilegiado, Deus não tem netinho, vozinho. Não, 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 não. A lei é uma só. Você tem de nos resguardar. Ah, problema de alguém que faz charlatanismo, um dia Deus vai tratar. E se você olhar para eles, você também vai ficar. Então, a palavra é, olha para Jesus, a arca hoje é Jesus. Se você entrar nessa arca da salvação, você vai ser salvo, você vai ser protegido do quê? Do fogo eterno. Muitos, não existe fogo, não existe. Existe. Um dia, esse mundo, lá Pedro fala assim que esse mundo está reservado como tesouro. Ele está reservado. E a Bíblia fala que não vai ficar nem ramo nem raiz. Um dia Deus vai tratar com essa humanidade. Mas os escolhidos estarão o quê? Protegido. Mas aqueles que zombam, aquele zombador, todos os dias vai ter um tratado. Esses que negam a existência do inferno, então Jesus morreu à toa, beleza. Um dia eu não gostaria de estar na sua pele. E estou lutando para isso. Que um dia que o Senhor vier nos buscar, nós estejamos preparados. Senhor, nós estamos num número pequeno. Esses dias nós temos pregado sobre o subnatural. E o subnatural, o Senhor, envolve o Senhor. Se o Senhor não agir, nada. Como diz a sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Tu conheces cada coração, cada projeto, cada vida, sua ocupação de família. Tu conheces a nossa limitação e a nossa dependência em Ti. Mas Tu me colocaste no coração, Senhor, de profetizar sobre isso. Então que haja, em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, o subnatural de Deus. Porque o agir do Senhor, quem impedirá? Pai, eu li uma passagem hoje, que nós não sabemos como Tu opera. Tu conheces a necessidade de cada um. Quando Tu disseste, haja luz, houve luz. Quando Tu disseste, haja separação da terra seca e a água, houve expansão, que cresceu o mar e virou a terra seca. Tudo isso através da Tua fala. Eu profetizo sobre essa casa, sobre esse altar, o subnatural, Senhor, supra as suas necessidades. Eu não sei de onde, papai, mas essa área tem atingido a muitos. Pai, prolifera ali na casa dele. Jesus, faça brotar as tuas bênçãos. Abre os teus celeiros ali, papai. Em nome de Jesus, o que tiver enfermo sejam curados, sejam libertos. Senhor, manifesta com o teu poder, que seja marcante
para a glória do Senhor. Começa a manifestar em sonhos, dá sonhos sobrenatural para eles, para minha irmã, para o meu irmão. Senhor, que eles possam ter discernimento de espírito. Jesus, como a nossa irmã Débora diz, dá dons espiritual, interpretação, renovação, dom de cura, dom de língua. Jesus, tu és Deus para operar, e operando o Senhor, quem impedirá? Abra as portas da graça, abra as portas do céu. Pai querido, é no nome de Jesus, saiam daqui abençoados para louvor da glória do Senhor. Amém, amém. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos. Todos digam, está encerrado em nome de Jesus.